Joel. Joel 1. Mensagem que o Senhor confiou a Joel, filho de Petuel. Ouçam o que vos digo aos responsáveis do povo. Prestem atenção, habitantes deste país. Porventura aconteceu algo semelhante durante a vossa vida ou durante a vida dos vossos antepassados? Contem-no aos vossos filhos, para que eles o contem também aos seus filhos e estes à geração seguinte. O que as lagartas deixaram foi comido pelos gafanhotos. O que os gafanhotos deixaram foi comido pelos saltões, e o que os saltões deixaram foi comido pelos outros insetos. Despertem, chorem e lamentem-se, ó gente bêbada e viciada do vinho, porque vão ficar sem uvas para fazer mais vinho. Um povo estrangeiro invade o meu país. São muitos e poderosos, têm dentes de leão e queixadas de leoa. Converte as minhas vinhas em desolação. As minhas figueiras são feitas em pedaços. São roídas por dentro, descascadas até que os ramos perdem a cor. Lamentem-se como a noiva vestida de luto que acaba de perder o seu noivo. No templo do Senhor acabaram as ofertas de trigo e de vinho. Os sacerdotes que o servem estão de luto. Os campos estão devastados, as terras mergulhadas na tristeza. O trigo está perdido, as videiras estão secas e não há mais azeite. Os lavradores estão desolados, os viticultores lamentam-se. O milho e a cevada estão perdidos. As colheitas dos campos são uma miséria. A vinha está seca, as figueiras sem cor, as romanzeiras, as tamareiras, as macieiras, todas as árvores de fruto estão mirradas. Realmente acabou-se a alegria entre as pessoas. Vistam-se de luto, ó sacerdotes, lamentem-se, ministros do altar. Venham passar a noite em penitência, ó ministros do meu Deus, pois no templo do vosso Deus não há mais ofertas de trigo e de vinho. Proclamem um jejum, convoquem uma assembleia solene, reúnam os responsáveis do povo e toda a população no templo do Senhor vosso Deus e dirijam ao Senhor as vossas súplicas. Que dia terrível! Aproxima-se o dia do castigo do Senhor. Ele aí vem com a destruição decidida pelo Deus Supremo. Não veem como falta a comida? E no templo do nosso Deus falta a alegria e a festa? Secaram as sementes debaixo dos torrões. Os silos estão arruinados, os celeiros destruídos porque as colheitas de trigo ficaram perdidas. Ouçam os mugidos do gado. As manadas de bois e vacas vagueiam à toa porque não encontram pastagens, e os rebanhos de ovelhas sofrem o mesmo castigo. A ti, Senhor, dirijo a minha súplica. O fogo devora as pastagens, o calor abrasa todas as árvores do campo. Até os animais selvagens se voltam para ti, mugindo, porque os regatos estão secos, e o fogo devora as pastagens do campo. Joel 2. Deus diz: Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme na minha santa montanha. Tremam de medo, ó habitantes do país, porque vem aí e já está próximo o dia do castigo do Senhor. É um dia de trevas e escuridão, dia de nuvens sombrias. Como o crepúsculo se estende sobre os montes, assim é o exército denso e numeroso. Como ele não apareceu outro, nem aparecerá jamais até ao fim dos tempos. O fogo o devora pela frente e as chamas queimam por trás. Antes a terra era como o jardim do Éden, depois fica devastada como um deserto e nada se lhe consegue escapar. Parece um exército de cavalos e de ginetes a galopar. É como o ruído de carros aos solavancos sobre as montanhas, como o crepitar de fogo que devora a palha, como um exército poderoso formado para o combate. Diante dele os povos tremem, com o rosto pálido de medo. Correm como valentes soldados e como guerreiros escalam as muralhas. Cada qual avança pela sua fila, sem se desviar do seu caminho. Nenhum deles embaraça os outros, cada qual segue o seu caminho. Afrontam os perigos sem romper em fileiras. Correm pela cidade, escalam as muralhas, sobem às casas e entram pelas janelas como os ladrões.
Diante deles a terra treme e o céu fica abalado. O sol e a lua escurecem e as estrelas perdem o brilho. O Senhor dá a voz de comando ao seu exército. São numerosos os seus batalhões. São poderosos os que cumprem as suas ordens. Grande e terrível é o dia do castigo do Senhor. Quem lhe poderá resistir? Mas ainda é tempo de voltarem para mim com todo o vosso coração, jejuando e chorando de arrependimento. Palavra do Senhor. Não basta rasgarem os vossos vestidos. O que é preciso é mudar o vosso coração. Convertam-se, portanto, ao Senhor vosso Deus, que é generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade, pronto a renunciar às suas ameaças. Talvez ele mude de ideia e ao passar vos deixe as suas bênçãos. Podereis então oferecer ao Senhor vosso Deus as ofertas de trigo e de vinho. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um jejum, convoquem uma assembleia solene. Ordenem ao povo que se purifique para a assembleia. Reúnam o conselho dos anciãos, congreguem jovens, crianças e bebés de peito e que os recém-casados deixem o seu quarto de núpcias. Os sacerdotes que servem o Senhor chorem no templo entre o pórtico e o altar e supliquem assim ao Senhor. Senhor, tem piedade deste povo que te pertence. Não deixes que a vergonha caia sobre eles. Não permitas que os estrangeiros escarneçam deles, dizendo: onde está o poder do seu Deus? Que o Senhor defenda ciosamente a sua terra e tenha compaixão do seu povo. Então o Senhor responde às súplicas do seu povo. Vou dar-vos trigo, vinho e azeite com fartura, e nunca mais deixarei que os estrangeiros vos insultem. Afastarei de vós os inimigos do norte, afastá-los-ei para terras desertas e áridas, lançarei-os da frente no Mar Morto e os da retaguarda no Mediterrâneo. Os seus cadáveres espalharão um cheiro pestilento. Eles que ambicionavam realizar grandes coisas. Ó terra, não tenhas mais medo. Alegra-te e rejubila, porque é o Senhor que faz grandes maravilhas. Animais selvagens, não tenham mais medo. As pastagens ficarão de novo verdejantes, as árvores darão fruto, as figueiras e as vinhas vão ficar carregadas. Alegrem-se e façam festa em honra do Senhor vosso Deus, ó habitantes de Sião. É Ele que a seu devido tempo vos dá a chuva de outono e a de primavera como antigamente, e que faz cair os aguaceiros. As eiras vão encher-se de trigo e os lagares extravasar de vinho e azeite. Vou compensar-vos dos anos em que as colheitas foram devoradas pelos gafanhotos, saltões, lagartas e outros insetos do grande exército que enviei contra vós. Hão de comer até ficarem saciados e irão louvar o Senhor vosso Deus, que fez maravilhas a vosso favor. Nunca mais o meu povo ficará desiludido. Então sabereis que eu estou no meio de Israel, que o Senhor vosso Deus sou eu e mais ninguém, e nunca mais o meu povo ficará desiludido. Joel 3. Depois derramarei o meu espírito sobre toda a gente. Os vossos filhos e filhas serão profetas. Os vossos anciãos e os vossos jovens terão sonhos e visões proféticas. Até sobre os escravos e escravas derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumo. O sol ficará escuro e a lua cor de sangue antes que chegue o dia do castigo do Senhor, dia grande e terrível. Então todos os que invocarem o Senhor serão salvos. No Monte Sião, em Jerusalém, ficará um resto como o Senhor prometeu. Esses são os sobreviventes que o Senhor convoca. Joel 4. Fiquem a saber que naqueles dias e no momento em que restaurar Judá e Jerusalém, eu reunirei todos os povos estrangeiros e farei com que deixem ao vale de Josafate. Então pedirei contas a esses povos por causa do que fizeram aos israelitas, o povo que me pertence. Dispersaram-no entre as nações estrangeiras e repartiram entre si o meu país.
repartiram o meu povo à sorte. Vendiam rapazes para comprarem prostitutas, vendiam raparigas para comprarem vinho para beber. E vós também, cidades de Tiro e Sidon e todos os territórios dos filisteus, que quereis de mim? Querem vingar-se de mim? Querem receber a paga? Se é essa a vossa intenção, pronta e rapidamente farei com que a paga caia sobre vós. Roubaram o meu dinheiro e o meu ouro. Levaram para os vossos templos os meus objetos preciosos. Venderam os habitantes de Judá e de Jerusalém aos gregos para os afastarem dos seus territórios. Mas eu vou fazer com que eles regressem dos lugares onde os venderam e farei com que a paga caia sobre vós. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas aos habitantes de Judá, e eles os venderão ao povo longínquo dos sabeus. Sou eu o Senhor quem o declara. Apregoem isto entre as nações. Declarem a guerra santa. Alistem os soldados. Que todos os guerreiros se aproximem e se ponham em ordem de batalha. Transformem os vossos arados em espadas, as vossas foices em lanças, e que até o medroso diga: Sou um herói! Venham depressa, povos das redondezas, reúnam-se no mesmo vale. E tu, Senhor, conduz os teus guerreiros contra eles. Que as nações se ponham em marcha e venham ao vale de Josafate. É lá que eu, o Senhor, me vou sentar para julgar todos os povos das redondezas. Peguem na foice, porque a seara está madura. Venham pisar, porque o lagar está cheio. As tinas transbordam, porque a maldade deles é grande. Multidões e mais multidões chegam ao vale da decisão. Aproxima-se o dia do castigo do Senhor nesse vale. O sol e a lua obscurecem-se, as estrelas perdem o seu brilho. O Senhor rugirá desde Sião, levantará a sua voz em Jerusalém. O céu e a terra hão de tremer, mas o Senhor protege o seu povo, pois é um refúgio para os israelitas. Então conhecereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, minha montanha santa. Jerusalém será de novo um lugar santo, e nunca mais os estrangeiros a irão conquistar. Naqueles dias, os montes destilarão mosto, as colinas jorrarão leite, a água correrá em todos os regatos de Judá. Do templo do Senhor brotará uma fonte que aumentará a ribeira das acácias. O Egito será terra desolada. Edom será um deserto seco e desolado porque usaram de violência contra Judá, matando pessoas inocentes. Judá e Jerusalém existirão sempre e serão continuamente habitadas. Vingarei a sua morte, os inimigos não ficarão impunes, e o Senhor habitará em Sião.